Ora, então bem-vindos a mais um Coffee Break. Hoje temos um Coffee Break muito especial. Temos uma figura mítica da comunicação em saúde, o João Pereira. Bem-vindo aqui ao nosso Coffee Break. O João Pereira é responsável de comunicação da Roche Farmacêutica e já é há muitos anos. Sim, é verdade. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Guess What e no Coffee Break. O prazer é nosso. A Guess What, uma empresa que eu vi nascer e crescer. É verdade. E é muito bom estar aqui entre excelentes profissionais e amigos. Ainda para mais para falar de um tema que me é tão caro, que é a comunicação em saúde e as E sensível, não é? Hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia nota-se que... Eu acho que a comunicação em saúde, para mim, é um privilégio poder trabalhar esta área enquanto comunicador, porque é uma área em que eu sinto que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E, portanto, é muito interessante ter esta possibilidade de trabalhar nesta área e de chegar às pessoas naquilo que é uma área que lhes é tão sensível e que lhes é tão importante. Com impacto tão direto, não é? Eu sempre senti isso. Muito consequente também, claro. É uma coisa que nestas campanhas de sensibilização e informação pública na área da saúde, que nós sentimos muitas vezes é que, de facto, conseguimos medir de uma forma que não é se calhar aquela forma mais tradicional de quando falamos em comunicação, mas temos umas métricas que são muito mais interessantes e muito mais que são as métricas de perceber que as pessoas se mobilizaram em torno de uma causa ou em torno do ou que levaram ou que foram fazer um rastreio que se calhar não tinham pensado fazer, e portanto isso é muito interessante do ponto de vista de comunicação. E sentes também que, eu pelo menos tenho essa percepção de que para fora aparenta ser uma área cinzenta institucionalmente, até porque em termos legais obriga a limitações muito, muito grandes do ponto de vista de comunicação externa, mas que nos últimos anos temos assistido a uma série de campanhas com elevados níveis de criatividade para justamente sensibilizar as pessoas para essas temáticas que referias. Eu acho que a criatividade é essencial quando se trabalha esta área. Porquê? Porque o tema, a saúde ou a doença, como queiram, não é um tema que as pessoas estejam predispostas a ouvir, não é? Remete para territórios que não são muito positivos, para territórios de sofrimento, dor, de desconforto, e portanto as pessoas normalmente tendem, a não ser que tenham uma relação próxima com aquela patologia que estamos a falar, tentem evitar estes temas. A nossa mortalidade também, não é? Posta em causa. A nossa própria finitude, não é? Portanto, estas questões da saúde e da doença muitas vezes remetem para estas dimensões, e as pessoas naturalmente, de uma forma natural, evitam este tipo de ideias. Portanto, eu acho que aqui a criatividade é muito importante, o conseguir captar a atenção das pessoas, mesmo quando o tema pode ser um tema para o qual elas não estariam à partida interessadas. E portanto eu acho que isso é um grande desafio, e de facto eu acho que nos últimos anos têm sido desenvolvidas algumas campanhas onde se tem feito um tónus muito grande nesse aspecto da criatividade, e lá está aí, algumas mais bem sucedidas que outras, naturalmente, mas acho que é de facto um fator essencial para se conseguir ter aqui uma campanha bem sucedida e que chega ao seu público e que passa a mensagem e que leva as pessoas a agir. E nós temos aqui um grande desafio, que é, estamos a falar de saúde. Saúde é para todas as idades, não é? E essas campanhas, no fundo, também são para todas as idades. Temos campanhas com doenças que atingem desde os mais jovens até idades mais idosas, e nós temos também de fazer com que estas campanhas cheguem a todas as faixas etárias. Por vezes também é um desafio, e por vezes também tentamos que essas campanhas possam também ir para o digital, porque é aí que está também não só o target mais idade, mas também os mais jovens, e isso também é um desafio, uma criatividade, não é, João? É verdade, eu costumo dizer que cada caso é um caso, e portanto aqui eu acho que um trabalho muito importante antes de fazermos qualquer tipo de campanha é conhecermos muito bem o contexto, percebermos bem qual é o desafio que se coloca, e depois naturalmente hoje em dia temos à nossa disposição um conjunto de meios muito vasto, desde os mais tradicionais, chamemos-lhe assim, até às social media, não é? Social media, as redes sociais, blogs. E depois eu acho que também que às vezes é preciso ser criativo. Eu lembro-me em termos de fazer uma campanha de comunicação
e sensibilização na área do cancro da mama, e um dos nossos parceiros foi a Associação dos Cabeleireiros de Portugal, porque de repente fez-nos sentido que achámos que era uma forma de chegar às senhoras através de um folheto, e portanto eu acho que aqui cada caso é um caso, e de facto a preocupação que devemos ter quando pensamos nestas campanhas é também o target, é começar do fim, não é? Sim, quem é o meu público-alvo e começar tal e qual. Passo a passo para trás, não é? Como é que eu vou chegar lá, não é? E depois, hoje em dia, de facto, existem uma série de meios disponíveis, os meios próprios, aqueles que nós podemos conquistar, aqueles que nós podemos pagar também, portanto há aquele espaço de comunicação que pode ser pago e que nós também podemos gerir até de acordo com aquilo que são os nossos recursos e o nosso público, naturalmente, e portanto adequar aqui... E as figuras públicas muitas das vezes também nos ajudam, no fundo, a impulsionar essas campanhas de sensibilização, não é, João? Eu acho que aqui os embaixadores, os influenciadores, as figuras públicas podem também e têm o seu espaço, e lá está, mais uma vez, eu acho que aqui depende muito da campanha e do público para quem nós nos queremos dirigir, mas é muito importante ter presente que há aqui um conjunto de pessoas que, pelas suas características, por serem referências em determinadas áreas, arrastam atrás de si um conjunto ou são percepcionadas enquanto pessoas que com credibilidade, não é? Com credibilidade, que podem de facto influenciar as outras pessoas e em determinados momentos eu acho que são muito importantes também para fazer chegar uma mensagem, lá está, para podermos captar aquele público que se calhar não estaria disponível à partida para ouvir falar sobre uma determinada patologia, mas que de repente vê uma pessoa que é uma referência para ele e se calhar para ouvir o que é que aquela pessoa está a dizer e vai prestar atenção e vai ouvir e vai querer saber e vai querer partilhar e vai querer envolver-se, e isso é muito interessante. Eu acho que esta área é extremamente desafiante. Eu costumo dizer que quem trabalha bem em comunicação e saúde trabalha bem em qualquer área, porque realmente os desafios são enormes, as especificidades dos público-alvo também são muito grandes, porque temos muitos, não é? Comunicar com um médico é diferente de comunicar com um enfermeiro, é diferente de comunicar com um farmacêutico, é diferente de comunicar com um doente, é diferente de comunicar com uma associação de doentes e obriga a uma adaptação constante da mensagem que nós queremos, não é? Uma mensagem é sempre fácil, porque Exatamente. Muitas das vezes e o interlocutor de comunicação tem esse papel também, que é pegar na mensagem e adaptá-la para o médico, adaptá-la para o enfermeiro, adaptá-la para o doente, e aqui que entram também as campanhas, que é uma adaptação completa da comunicação para o doente. Sim. Eu acho que aqui o comunicador e na área da comunicação, de facto, eu acho que tem um papel essencial. Não achas que devia haver, agora fazendo parênteses, não achas que devia haver uma disciplina de comunicação no curso de medicina? Eu acho que sim, é uma coisa que eu já tenho falado com alguns profissionais dessa área, com alguns médicos, e de facto é uma carência que eles sentem no seu currículo, porque cada vez mais são colocados estes desafios de comunicação e cada vez mais o médico é também um comunicador, ou deve ser cada vez mais um comunicador, e portanto eu acho que nós tem que descodificar esta mensagem muitas vezes científica, não é? Tem que conseguir ajudar as pessoas, porque hoje em dia, lá está, isto é um desafio dos tempos modernos, em que as pessoas têm acesso à informação e portanto também vai ter que ajudar as pessoas a perceberem ou a descodificarem a informação que encontraram na internet, por exemplo, e esse também é um trabalho a literacia em saúde ainda é uma coisa muito as pessoas começam hoje em dia é mais desafiante ainda, eu diria, porque de facto as pessoas têm acesso a tanta informação e depois o desafio é conseguir também descodificar aquela mensagem, perceber-se a fonte de onde recolheram aquela informação, uma fonte credível ou não. E aí o comunicador também pode ter um papel muito importante, que é o papel de ajudar a fazer aqui esta ponte, esta ligação entre um médico ou uma comunicação mais científica e aquela comunicação destinada a um público leigo. Portanto, eu acho que aqui o papel de comunicador é de facto muito importante na descodificação da mensagem e depois, enfim, falando nas campanhas, na definição da própria estratégia, dos próprios meios, dos timings, e essas coisas todas depois eu acho que ganham muito com a ajuda de um comunicador profissional. E não sendo só por si só já bastante desafiante, nós, por exemplo, na área da saúde, muitas vezes temos projetos de comunicação ligados a determinado tipo de tratamentos inovadores, que importa também baixar muitas vezes o volume de expectativa, não é? Para não criar
Estamos a falar há áreas como oncologia, ou áreas que temos tido inovação, tem surgido, mas por vezes... Esse ponto é muito importante. Eu acho que do ponto de vista de comunicação em saúde e nas campanhas, eu sou muito apologista de que a comunicação deve ser factual, não deve prometer, não deve ser sensacionalista, portanto deve ser muito factual, informativa, criar falsas expectativas, e não deve criar pessoas. Falsas expectativas nas pessoas, nem alarmismos, tal e qual. Eu acho que devemos ter aqui uma comunicação que deve assentar nestes princípios. E temos que ser muito honestos com as pessoas, lá está, e ter presente isso, que a comunicação em saúde depois também pode ser interpretada pelas pessoas que ouvem, podemos estar a criar falsas esperanças, falsas expectativas. Sim, tem que haver muita consciência do nosso lado quando percebemos que estamos a trabalhar com vidas de pessoas, não é? Por isso tem que haver muita consciência no que comunicamos, para sermos muito precisos, lá está, muito factual, como tu estavas a dizer, não há dúvida. Eu acho que é fundamental. Quando perdermos isso, quando perdermos a credibilidade, quando perdemos esse tipo de valores, as pessoas depois naturalmente deixam de acreditar nas campanhas, deixam de acreditar naquilo que nós dizemos, e de facto isso não pode ser. Eu depois também acho que, depois há aqui algumas exceções, eu acho que em determinados momentos pode ser interessante pensar em campanhas mais de choque, mas lá está, com mensagens que abanem, com mensagens mais, mas aqui tem que ser feita a avaliação pontualmente e em caso a caso, como também, por exemplo, o humor também é uma estratégia que às vezes pode adotar nestas campanhas de comunicação, mas também temos que ter aqui muita sensibilidade e perceber se faz sentido ou não, porque lá está, mais uma vez estamos a falar de uma área que é muito próxima das pessoas, e eu aqui gosto sempre de imaginar o que é que as pessoas que vivem com aquela condição, com determinada doença, vão sentir quando virem a campanha, e portanto se aquilo vai fazer sentido para elas, se é uma coisa que as vai chocar. Portanto, eu acho que aqui também temos que ter um bocado ter muito presente este outro lado, e devemos fazer campanhas que sejam dignas, que dignifiquem também aqui, e que acrescentem valor, e que não sejam só puramente alarmistas, sensacionalistas, e acho que isso é de evitar. E no mundo que hoje temos, com tanto fluxo informativo, com tantas fontes, com as redes sociais, essa ebulição, com a crescente, enfim, com a crescente procura que as pessoas colocam, não só em si próprios, mas também à volta, no que diz respeito à área da saúde, como é que achas que os laboratórios e a indústria farmacêutica se posicionam? Uma indústria que durante muitos anos não comunicou para fora publicamente, ou seja, não, do ponto de vista, quer dizer, comunicou para os seus público-alvo, mas não para a comunidade, digamos assim. Acho que existem alguns desafios, e alguns falaste há bocadinho atrás, são até legais, é difícil, ou existem algumas regras para fazer, por exemplo, uma comunicação a um público mais geral sobre os produtos da indústria farmacêutica, sobre os medicamentos, e portanto há essas baias, digamos assim. E de facto a indústria, e na Europa não é extremamente, são todos os regulamentados, mas nos Estados Unidos há uma latitude diferente. Exato, do ponto de vista de comunicação. Verdade, mas de facto aqui o nosso contexto é um contexto que tem aqui algumas limitações, e que nós cumprimos escrupulosamente, naturalmente, mas depois há aqui também um outro papel que é muito interessante e que eu acho que hoje em dia é quase incontornável. Nós vivemos no mundo do digital, onde todas as pessoas procuram informação. Eu acho que aqui é muito importante as fontes serem credíveis, as fontes serem confiáveis, e eu acho que aqui a indústria farmacêutica pode ter um papel a dizer, juntamente com as sociedades médicas, com as associações de doentes, com grupos de estudos, com universidades que se podem de facto posicionar e devem posicionar enquanto fontes de informação credíveis, para que quando as pessoas forem de facto fazer essa pesquisa, e é natural hoje qualquer pessoa que... Mas hoje em dia deve ser um drama, ou é um drama para o médico, não é? Porque a pessoa já chega, já leva 3 páginas do Dr. Google, não é? Olha, o que é que achas? Confrontam muitas vezes com informação que não é credível, não é? Claro. E o médico depois sente-se na obrigação de explicar e se calhar ficar com o papel de vilão, não é? Eu acho que é desafiante depois, neste momento, imagino que possa ser para o médico muito mais desafiante, porque tem do outro lado muitas vezes interlocutores
que tem um nível de conhecimento ou que tem até informação que há uns anos atrás à qual dificilmente teriam acesso, será muito mais difícil ou desafiante para um médico hoje em dia ter conversas com alguns doentes, ao contrário do que era no passado, em que as pessoas não sabiam se havia ensaios clínicos a decorrer em determinada área, não tinham acesso à informação sobre os medicamentos. Hoje em dia, de facto, com uma pesquisa no Google, na internet, facilmente se chega a um conjunto de informação, e hoje o grande desafio era aquilo que nós falávamos há bocadinho, é de facto perceber no meio daquela informação toda o que é que efetivamente é. O que por um lado pode ser bom se a informação realmente for credível por parte do doente. O doente chega ao médico, não é? Pode ser um doente mais exigente, no fundo pode exigir mais do médico. Eu acho que isso, se forem com as pesquisas certas e se for através de campanhas de sensibilização que tenham várias entidades com credibilidade, não é? Pode ser bom até para o processo de tratamento e de diagnóstico. No fundo acho que a saúde tem a ganhar com isso. Em teoria seria facilitador do ponto de vista de que existe também existe muito pouco tempo para o médico estar com o doente, não é? Tem que somar uma série de consultas. Sim. E portanto, obviamente, se conseguirmos naquele espaço de tempo maximizar a informação, o problema é que nós muitas vezes ainda encontramos informação que é cientificamente pouco válida, é pouco porque é mais entusiasmante escrever sobre expectativas do que propriamente ter um fundo científico, não é? Eu, por princípio, acredito constante. Que as pessoas quanto melhor informadas estiverem, melhor opções podem fazer. Claro, sem dúvida. E, portanto, eu acho que lá está, e voltando aqui um bocadinho para o tema das campanhas de informação pública nesta área da saúde, eu acho que elas também têm essa valência, muitas vezes acabam por ser o primeiro ponto de contacto que as pessoas têm com determinada patologia, e portanto contribui muito também para o construir de uma certa literacia em saúde, para uma consciência nesta área, que eu acho que é muito importante e que depois, de facto, pode culminar numa situação dessas, que é uma pessoa quando vai a uma consulta médica, e se calhar há uns anos atrás havia aqui uma situação muito passiva, mais não é? Passiva, do ponto de vista do doente, sentava-se, ouvia, de ignorância até, não questionava, e hoje em dia acabam por ser conversas mais participadas, e mais e eu acredito que isso é muito positivo para todos, para o médico, para o doente, naturalmente, que sim, acabam por ter ali uma relação mais frutuosa, não é? Mais dinâmica, não é? Porque acho que a comunicação hoje em dia é incrível, a ciência, a forma como tem evoluído, não é? Nos últimos anos. De facto, hoje em dia a medicina de personalidade evoluiu muito, e pronto, é um daqueles paradigmas que hoje está muito presente, e que se fala de facto muito cada vez mais dos tratamentos personalizados, etc. Eu acho que na comunicação isso também é verdade, e nós sabemos isso, e hoje em dia com os canais que temos, com as ferramentas que temos disponíveis, podemos de facto fazer um mix de comunicação com canais muito variados e que sejam adequados e quase personalizados, ou mesmo personalizados, de acordo com as necessidades, com os gostos de cada pessoa. Quer dizer, se há pessoas que continuam a preferir receber a sua informação ainda no papel, ou em ler os jornais. Ou ver no telejornal as notícias. Há outros, por outro lado, que se calhar preferem... Nem sabem o que é o jornal. E já vêm tudo no Instagram, ou no Facebook, etc. E, portanto, sem dúvida. Aqui também é conseguir fazer destas campanhas derivações que permitam que a comunicação chegue às pessoas de uma forma quase também personalizada. E eu acho que importa referir que o Estado, por muito que diga, faz muito pouco do ponto de vista de comunicação, de campanhas de sensibilização, quando sabemos que, do ponto de vista de determinado tipo de patologias, quanto mais depressa forem detectados os primeiros sintomas, muitas delas são efetivamente tratáveis. Estamos a falar muitas vezes de cancros, por exemplo, não é? Que já não são bichos de 7 cabeças. Aliás, na última década houve doenças que eram mortais que se transformaram em doenças crónicas, o que também cria um novo desafio para todos nós. Achas que o Estado deverá continuar a ter este papel de... Acho que é um papel fundamental que o Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde,
assuma, e naturalmente que haverá seguramente margem para poder ainda fazer mais, mas vamos a falar nas campanhas de sensibilização para a vacinação, as campanhas do anti-tabaco, etc. São de facto áreas onde a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde têm trabalhado. É verdade que eu acho que a prevenção e as campanhas de sensibilização pública têm aqui um papel muito importante, deviam ter ainda mais atenção e mais recursos das entidades competentes nesta área. Naturalmente que aqui é um trabalho que deve ser também de outras entidades, claro. E aí nós também estamos sempre disponíveis para participar, juntamente com as associações de doentes, com as sociedades médicas, com hospitais, com outras entidades também que têm um papel importante na área da saúde, mas claramente eu diria que é uma área que traz um retorno muito, se calhar às vezes não é mensurável no curto prazo ou imediatamente, mas até a longo prazo. Se as pessoas tiverem hábitos de alimentação mais saudáveis, praticarem mais desporto, se beberem menos, se fumarem menos, se fizerem os rastreios como devem fazer, etc. Se adotarem determinado tipo de hábitos de vida alimentares mais saudáveis, terão maior qualidade de vida, menor despesa para eles próprios. E para o Estado também, não é? Isso depois acaba por ter um impacto em todos nós, não é? É verdade. E pronto, eu acho que aqui a saúde é de facto um tema muito interessante e muito desafiante de trabalhar, por aquilo que eu dizia há pouco, e acho que vai haver sempre, aqui há tempos falávamos das efemérides, até aqui com a Vanessa se faz ainda sentido continuar a comunicar. Só na altura das efemérides? Eu acho que a comunicação em saúde, e seja qual for a temática, deve ser uma comunicação contínua. Naturalmente que depois há aqui algumas efemérides, alguns que ajudam a alavancar a mensagem e contextualizar também, não é? Nós sabemos que ainda são muito, que por exemplo os meios de comunicação social ainda são muito sensíveis a este tipo de efeméride. Eu acho que aqui depois o desafio que existe muitas vezes é que acabam por ser datas onde toda a gente quer comunicar. Muitas vezes o ruído, em vez de ser positivo, a difusão de informação, em vez de ser positiva, acaba por ser um bocadinho mais tal e qual. Mas nós já sabemos, quer dizer, chega aqui à altura do verão, começam as campanhas do cancro da pele, chega ali à altura das gripes, vamos ter ali as campanhas da gripe, o maio é o mês do coração, o outubro é o mês do cancro da mama. Portanto, há de facto uma série de efemérides que nós sabemos que novembro, o cancro da próstata, e andamos fazendo e na realidade eu acho que esta visão, só me lembrei, atenção, não tem nada a ver com a minha idade, lembrei-me do cancro da próstata. Mas eu acho que esta ideia de que muitas vezes comunica só, são quase epifenómenos, não é? São quase aqueles momentos de grande explosão de informação e de repente desaparece. E o resto do ano aquilo ninguém sabe do que é que nunca mais vou falar. Eu acho que naturalmente não podemos ficar indiferentes a essas datas, a essas efemérides, elas são importantes. Não podemos ficar reféns delas. Portanto, temos que comunicar depois também durante. Não achas que em relação a isso, eu antes tinha um bocadinho essa percepção, mas acho que do ponto de vista das associações e das sociedades médicas, algumas já estão bastante profissionalizadas em Portugal, o que não acontecia há alguns anitos, mas eu acho que ainda continua a haver um bocadinho essa falta de um plano estratégico, ou seja, muitas vezes comunica-se nesses momentos porque não há uma linha orientadora em que diga, sei lá, Sociedade Portuguesa de Cardiologia, este ano só falamos de AVC. E vamos falar de AVC do princípio ao fim. Ou só falamos de colesterol. Ou só falamos e vamos falar de janeiro a dezembro em diferentes níveis de comunicação. Não, ali vai-se comunicando, não é? Vamos falar de hipertensão, vamos falar de colesterol, vamos falar de depois quer-se falar de tudo, não é? Depois acaba por Sim, eu acho que isso é algo que as empresas deviam ter, devia ser um reflexo, não é? Como as empresas têm os seus planos anuais, estas entidades. Eu acho que muitas vezes há de facto isso que tu estás a dizer, que há uma grande vontade de comunicar sobre muitas coisas. Normalmente as entidades, as instituições têm muitas coisas que acham, que consideram ser importantes comunicar e querem comunicar muitas coisas. E de facto depois às vezes o que acabam por criar é ali um ruído, acabam por ter ali uma série de mensagens que acabam por concorrer umas com as outras. Isso sim, eu acho que a simplificação é sempre uma boa identificação de um tema. E depois é um caminho, acho que pode ser um caminho. Vamos de facto identificar este ano é o elegemos este tema e vamos fazê-lo de uma forma contínua,
e vamos fazê-lo em diferentes canais. Vamos ter, lá está, hoje em dia podemos fazê-lo até sem recurso a muitos custos, se pudermos potenciar todas aqueles canais que até são próprios, todas as associações de doentes têm, de uma forma geral, um site, a sua presença no Facebook, no Instagram e nas redes sociais mais associações têm contacto direto muitas vezes também com os doentes, o que também não acaba de ser Tinham que ter, não é? Ou deveriam ter, não é? Sim, mas acho que até têm. E depois lá está, depois se calhar muitas vezes pode também haver aquela tentação de procurar sempre fazer a grande campanha, fazer umas coisas se calhar muito megalómanas, quando na verdade na realidade se calhar até quanto mais, se calhar mais pequeno, mais impacto pode ter. Lá está. Não é? Se calhar não precisamos de chegar a toda a gente, não precisamos fazer uma comunicação massiva, e se calhar se utilizarmos um canal mais pequeno, mais direto, estamos a conseguir chegar ao nosso público de uma forma até mais eficaz. E isso acho que é importante também às vezes fazer-se esse exercício, porque eu sinto que às vezes há um fenómeno de moda, não é? Tendemos a ir atrás de outras coisas que vimos e que queremos replicar e que queremos... Que por vezes não funciona naquela realidade específica. Não? E depois eu acho que isso também é uma coisa muito... Eu lembro sempre daquele exemplo do Ice Bucket Challenge, né? Que foi uma coisa muito importante, mas lá estamos. Depois eu acho que as receitas de alguma forma de comunicação em saúde têm pelo menos esta sensibilidade, são difíceis de repetir, e esse é um exemplo muito paradigmático disso, porque o que foi um grande sucesso no ano 2014, se não me falha a memória, em 2015 quando se tentou replicar a mesma coisa já não teve, já não era a novidade, perdeu-se aquele efeito de estranheza que eu acho que as campanhas de comunicação devem ter ali uma coisa que leva as pessoas a parar e a perguntar, mas o que é que querem falar comigo de quê? Lá está, para poder captar aqui a atenção. O homem que mordeu o cão, não é? Exatamente. Curiosidade mas de onde é que isto vem? Espera aí. Fazer aqui, criar aquela curiosidade. Aquele momento, exatamente. Muito bem, acho que estamos no limite do nosso tempo. Podemos chegar aqui mais pelo menos 3 ou 4 horas. Queremos agradecer ao João por ter vindo até cá ao nosso Coffee Break, e caso tenham dúvidas, questões sobre a comunicação em saúde, mandem-nos, enviem-nos via Facebook, que nós faremos chegar ao João com certeza, se houver alguma questão para ele. E obrigado. Obrigado. Obrigada.